E vamos pedir ao amado Mestre Jesus que, em nome de Deus e em nome dos espíritos amigos que estão aqui presentes, possamos todos nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para tudo que vai ser dito e lido aqui nessa noite. E que possamos fazer uma reflexão honesta e verdadeira a respeito dos nossos hábitos e que possamos, com isso, criar ânimo para a mudança daqueles hábitos que são necessários, que sejam mudados. Então, pedimos à espiritualidade amiga que derrame as bênçãos em cima da nossa palestrante e da Loiva, que vai fazer a leitura, para que realmente tenhamos uma noite de conhecimento especial. Muito obrigado, que assim seja. Vai segurar? O excesso de tudo. O excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto quanto que se está encarnado, se procura as companhias, ou casal, esposo ou marido, filho ou amigo, para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer em excesso, de trabalho, sem moral, ou de ficar achando que tudo que pode acontecer é o excesso que você pensa sobre você e sobre os outros. A invisibilidade magnética, para não ser roubada, perseguida, achada, procurada ou mesmo combalida, está também no excesso de vontade de se transformar, melhorar e evoluir. Pois o excesso de tudo é o que nos faz cair, que nos faz, quando encarnados, se deprimir, reclamar, se revoltar e até mesmo se destruir. Diante da atmosfera transformadora desse planeta, ainda tão inferior, temos, nos desencarnados e encarnados, a oportunidade de nos manter nesse colóquio atmosférico, de uma troca de energias, pensamentos e ensinamentos. Sendo assim, nos cabe a todos que estão aí e aqui darmos as mãos, deixando o passado de lado, não buscando algo que foi mal resolvido ou já resolvido, e querermos ter o excesso de tudo. Exceder os próprios limites do bom senso e principalmente do amor que tanto se fala, que nos une, mas que também nos desune pela vontade pouca de ceder, a perdoar verdadeiramente. Não buscando no excesso de tudo fingir que esqueceu, quando o lixo de todas as cidades terrenas querem que desapareça e que não vê. Quem não quer seu próprio lixo dentro de casa? Mas o excesso de tudo está em carregar o lixo mental, lixo do atraso, da reclamatória, de buscar o excesso de dormir, o excesso de praticar todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia, o excesso de fuga, de se divertir para esquecer aquilo que não foi resolvido dentro de si. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e de diversão se transforma em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento sentem-se vazios, machucados, aí se torna, num dizer dessa língua portuguesa implicante, ranzinza, diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista. Ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo seu ponto de vista, sua opinião, ainda não bem trabalhada e compreendida, mas dita pelo momento de excesso do orgulho. O que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma maneira geral? O egoísmo tem sido combatido na Terra desde os tempos em que trabalhei buscando transformar a psicologia humanitária, onde o sentimento humano de amor se convertesse nas técnicas psicológicas, buscando onde todos pudessem implicar os horizontes e ajudar as pessoas que buscassem. Vive-se hoje no excesso de tudo, que o excesso de tudo seja o amor, a evolução de ceder, em se reconstruir amando, sabendo evoluir. Irmão Roger, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião geral da CEIU, Recanto do Saber, em 11 de janeiro de 2015. Boa noite a
todos. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos que podem nos destruir. Ou seria, então, prejudicar a nossa caminhada. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, não se dá conta, não pensa. É algo automático, que é no automatismo. Aquilo que a gente já está acostumado, já está condicionado a fazer todo dia. A gente podia citar vários hábitos, de todos os âmbitos, mas a gente tem que pensar um pouco quais são as nossas manifestações, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente externaliza que está dentro de nós, quais são os nossos hábitos no dia a dia. E cada um pode fazer essa análise, né? Pensar sobre si, pensar de que forma está agindo, como está agindo consigo mesmo e com os outros também. Porque aquilo que a gente faz, seja racionalizado ou no próprio automatismo, a gente sempre acaba influenciando quem está ao nosso redor, nosso trabalho, nossa família. E se a gente está aqui, né, buscando melhorar, buscando um melhoramento, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz, no que aquilo que a gente faz repercute e nos outros também. Eu não fiz uma classificação assim de ordem, não tem uma ordem, né, correta, mas assim, vou falar com alguns pontos que a gente costuma ter na nossa vida. Um ponto seria a gente dormir pouco. Né? Dormir pouco seria um hábito. É um hábito que pode nos prejudicar, pode comprometer o nosso rendimento no nosso dia a dia. Se a gente dorme mal, a gente acaba ficando mais estressado, não consegue ter um rendimento, fica mais irritado, cansaço, que não nos permite fazer as nossas atividades. E aí, às vezes a gente acaba se cobrando, né, com isso tudo, tendo uma autocrítica, não conseguindo realizar aquilo que a gente gostaria de fazer no nosso dia a dia. Então, uma boa noite de sono, um bom descanso, já ajuda bastante. Então, dormir mal também se torna um hábito, porque às vezes a gente vai se acostumando a dormir mal, ou dormir pouco, e aquilo vai se tornando habitual. O corpo vai se acostumando àquilo, e às vezes a gente precisa reeducar o corpo a descansar e a ter aquele período tranquilo de descanso. Outra coisa que seria ter uma vida sedentária, né? Então, hoje o sedentarismo também não deixa de ser um hábito, porque você se acostuma a não fazer alguma atividade física. A atividade física ela também se torna um hábito. Você tem que criar o hábito, criar a educação no teu corpo de fazer alguma atividade física, de cuidar de si. Então, o sedentarismo ele se torna um hábito ruim. Você tem que transformar ele em algo que seja propício para você. Então, trabalhar isso, começar aos poucos, né, educar o teu organismo a buscar melhorar. Nessa mesma linha, a alimentação também entra como um hábito, porque a gente às vezes se alimenta muito mal. Né? A gente está na correria do dia a dia, a gente às vezes não presta atenção naquilo que come e nem da forma que come. Porque a gente come muito rápido e não se dá conta disso. E isso vai se tornando um hábito. Eu lembro que na faculdade a gente almoçava, uma parte da turma almoçava junto. E eu sempre fui, não é acostumada, mas eu digo assim, o hábito já de comer rápido, porque em casa todo mundo comia rápido. E eu tinha uma colega que ela comia muito devagar. Tipo, todo mundo tinha terminado e ela ainda estava comendo. Calma, tranquila. E aquilo me chamou a atenção, porque eu pensava assim, por que eu estou comendo rápido? Qual é a minha pressa? Eu tenho um período X para almoçar, eu vou fazer isso com calma. E aí eu me reeduquei. Tipo, vendo ela, eu me dei conta de como eu podia mudar um comportamento meu, que era comer muito rápido. Mas por quê? Porque dentro da minha casa as pessoas comiam muito rápido para sair correndo, para fazer as suas atividades. Então a gente acaba incorporando hábitos no nosso ambiente, vivenciando certos comportamentos, a gente acaba adquirindo isso também. Mas a gente precisa parar para prestar atenção da forma que a gente faz. Então, às vezes, a forma como a gente se alimenta e também o que a gente come. Né? Se tornar um hábito saudável o que a gente come hoje também. Outra coisa que a gente pode também dizer que são hábitos são os vícios. Tanto o cigarro, a bebida, drogas, fofoca, inveja, falar palavrão. Mas a gente não se dá conta de como isso também se torna um hábito, um mau hábito. Eu lembro o meu pai, ele fumava e quando ele ia tomar chimarrão, automaticamente ele fumava mais. Então se tornou um hábito, ele associava o chimarrão ao cigarro. Pessoas às vezes tomam um cafezinho, cigarro. Então se torna um hábito, você associa um vício já, que é algo ruim, a outro hábito, né?
Palavrão também, assim, às vezes a gente não se dá conta de como a gente fala palavrão no nosso dia a dia. E isso se torna um hábito desagradável para quem fala e para quem ouve. Eu lembro na minha família, a gente não tinha o hábito de falar palavrão. Então, os meus pais não falavam, a gente não falava, não tinha essa rotina na nossa família, na nossa casa. Quando eu casei, a família do meu ex-marido falava muito palavrão. Mas era meio que cultural da família deles, era automático, assim. Mas aquilo me incomodava muito. Enquanto estávamos em família toda, eu não falava nada, mas quando estávamos só eu e ele, ou em casa, junto com a nossa filha, eu tentava, tipo, dar uma maneirada, tipo, não fala. Eu dava umas pontuadas, assim, para que aquilo não se repetisse. Porque se torna um hábito ruim. E às vezes a gente não se dá conta, mas a gente pega isso dos outros. Hoje eu percebo, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a gente trabalha com o pessoal que trabalha em obras, assim, e às vezes eles falam muito palavrão. Eles já estão habituados àquilo entre si. E aí, às vezes, eles vêm para o escritório e falam, e falam, e falam, e aquilo incomoda. Eu sei que me incomoda porque não é meu. Mas aí parece que, às vezes, tu vai falar com eles, parece que aquilo se torna tão normal. Mas não é. A gente tem que prestar atenção no que é da gente e o que é dos outros. E tentar não internalizar esses hábitos ruins, principalmente quando vem do ambiente, né? Tentar sempre prestar atenção no que é nosso. Outro item que eu acho importante também, que é reclamar. Hoje, o que mais a gente ouve, as pessoas estão reclamando, né? As pessoas reclamam do país, da política, do governo, da família, do marido, da esposa, dos filhos, da vida. A gente está o tempo todo reclamando, né? Só que algumas pessoas tornam isso muito frequente. E essa reclamação, ela acaba fazendo mal para quem faz, mas também para quem fica ouvindo, para quem convive com pessoas que estão o tempo todo reclamando. E é complicado, porque às vezes a pessoa não se dá conta. E aí, às vezes, você está num ambiente agradável, mas tem uma pessoa que reclama, e ela não está se dando conta disso porque já é hábito dela, como se aquilo fosse normal para ela. Então, às vezes, a gente tem que pensar, se a gente tem a liberdade, às vezes, de falar com essa pessoa, de poder dizer para ela, pontuar algumas coisas, ou tentar fazer ela enxergar os hábitos que ela está tendo para modificar isso aos poucos também. Um outro item é, às vezes, a gente assiste e vê comentários, notícias ruins. Né? Hoje a gente liga a TV ou vai acessar a internet, vai acessar alguma rede social, só tem notícia ruim. Hoje assistir um jornal é complicado. Eu já não assisto mais, porque você só vê notícia ruim, de todos os lados, é só desgraça. Só que tem pessoas que parece que assistem, que gostam disso para disseminar isso, para ter assunto. Eu lembro que tinha uma pessoa na família que quando a gente visitava, ela era até meio que constrangedor, porque ela só falava notícia ruim. Ela sabia quem morreu, quem matou, quem estava no hospital, quem tinha feito não sei o quê. Sabia tudo. Tudo da vida de todo mundo. Então, a vida dela se tornou isso. O hábito a falar coisas ruins. De assistir noticiário, assistir aqueles programas sensacionalistas só para ter o que falar. Mas é que ela não se dava conta que aquilo eram assuntos ruins para quem estava ouvindo. Mas já era normal para ela. Então, também não deixa de ser um hábito desagradável, porque a pessoa está o tempo todo falando de coisas ruins. Né? Hoje a gente sabe, todo mundo tem problema, a nossa vida não é nenhum mar de rosas. E aí você ainda quer encontrar uma pessoa e ver ela só falando de coisa ruim, também não dá. Né? Então, a gente também tem que prestar um pouco atenção nisso. E como é importante, de repente, a gente pegar, por exemplo, se a gente conhece uma pessoa assim, ou a gente faz isso, de mudar esse hábito. Ao invés de assistir um noticiário, assistir uma coisa ruim, botar uma música, ler um livro, estudar, aprender alguma coisa nova, fazer uma mudança nesse hábito, naquilo que é ruim, para transformar em algo mais agradável. Porque isso também vai aliviar um pouco as nossas tensões, as nossas coisas que são ruins ou que estão nos machucando, nos perturbando, para a gente poder melhorar. Um outro item que a gente, analisando, estudando, é olhar para o passado como se ele fosse melhor do que o nosso presente. Né? Algumas pessoas têm um hábito a viver mais no passado, ou lembrar mais coisas do passado do que outras. Mas será que a gente parar para pensar, será que o nosso passado foi tão melhor do que nossa vida está sendo hoje? Será que a gente não tem essa tendência a simplesmente olhar para o passado e pensar assim, nossa, naquele tempo que era bom. Lá eu fui feliz. Não, a gente tem que parar para analisar que a gente foi feliz, tanto no passado quanto até hoje. E no passado a gente também teve problemas, assim como tem hoje.
A questão é que a gente tenta talvez ter essa visão, essa ilusão de que no passado foi melhor porque a gente já passou por aquilo. Então, se a gente já passou, a gente enxerga que aquilo foi melhor, que naquela época estava melhor. Só que hoje a gente também vai passar pelos nossos problemas, também a gente vai conseguir superar. Mas é sempre a tendência de olhar para trás e pensar assim, nossa, naquele tempo que era bom, eu fui feliz, ou a minha vida era muito melhor, eu não tinha tais e tais problemas. Não, não tem os que tem hoje, mas naquela época tinha outros problemas que também você acabou superando. E eu poderia dizer assim que também seria um hábito o viver no futuro. A ansiedade do que está por vir. Também não deixa de ser um mau hábito, porque você está sempre vivendo além. Você está já sofrendo por antecipação. E às vezes as pessoas se apegam a isso. Tem um problema e ficam vivenciando aquele problema. Mas é algo futuro, é algo que ainda não se concretizou, não está resolvido. Eu ainda preciso passar por isso. Eu lembro que há uns dias atrás eu estava passando por uma situação bem complicada, assim, bem difícil. E aí, conversando com uma amiga, eu disse, não sei o que eu vou fazer, porque até tal dia tem tal coisa para resolver e tal. Aí ela disse assim, Flávia, se hoje você está preocupada com um problema que você vai precisar resolver na sexta-feira, você está sofrendo 2 vezes. Você está sofrendo hoje, na sexta-feira você vai sofrer de novo. Então, assim, para que eu vou ficar vivendo, me atormentando por algo que ainda não aconteceu e que eu tenho que deixar acontecer? Então, eu estou vivenciando algo lá na frente que eu ainda não sei como vai acontecer. Então, a gente às vezes tem que parar para pensar assim, será que essa maneira de encarar as coisas, os problemas, que eu não tenho solução agora, também não vai se tornando um hábito na nossa vida de sempre ficar preocupado, se precavendo algo que você não sabe como vai acontecer ou vai se resolver? Às vezes nem está nas nossas mãos a solução, né? A gente fica sofrendo e remoendo aquilo. E às vezes isso vai se tornando um hábito, porque você vai se acostumando a viver dessa forma, a pensar assim. Outro ponto que eu acho que também, às vezes a gente exige demais de nós mesmos. Né? Quantas vezes não se cobram, não fica o tempo todo se cobrando. Isso também vai se tornando um hábito. Só que assim, primeira questão, pensar que eu não sou perfeito e eu não tenho que ser perfeito. Ninguém aqui já nasceu perfeito ou está nessa vida com total perfeição. Né? A gente está buscando melhorar e aprender. E a gente é humano, a gente erra. A gente está aprendendo e evoluindo o tempo todo. A todo momento, com tudo que a gente vê e aprende, a gente está evoluindo. E a gente precisa aceitar isso. Né? Não tendo a culpa pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer, ou você fez errado. Todo mundo tem o direito hoje de errar, mas principalmente é aprender com aquilo. Né? E a gente acaba dando muita importância, ou se criticando muito. Né? Então, quando você exige demais de você mesmo, acaba vindo críticas. Quando os outros nos criticam é ruim, a autocrítica também ela é muito ruim. Porque a gente se cobra muito. Né? O tempo todo a gente está se cobrando, está tentando fazer o certo. Né? É correto a gente tentar hoje fazer o melhor que pode, mas não se cobrar tanto, não achar que tem que ser perfeito. Né? Eu, por exemplo, eu tenho... minha forma de ser é me criticar muito. Eu tenho uma visão muito crítica de tudo, mas principalmente de mim mesma. Então, eu acabo me criticando muito por tudo que eu faço. Porque eu quero fazer bem feito, porque eu quero ter certeza do que eu estou fazendo. Só que isso me machucava muito, me fazia muito mal, dessa forma me fazia mal. Então, aprender que eu não preciso ser perfeita, que eu não preciso estar sempre certa, que eu tenho o direito de errar, sem me culpar por isso. E eu sei, por exemplo, quando eu dou palestra lá no CEU também, eu sempre saio da palestra assim, arrasada, porque eu já estou me criticando, eu já estou dizendo assim, nossa, eu deixei de falar tal coisa, eu falei tal coisa que eu podia ter falado de outra forma. Então, eu sei que eu sou assim, que tudo que eu fizer, eu vou me criticar depois. Mas eu tenho que entender que naquele momento eu fiz o melhor que eu pude. Né? Então, eu sei que até pouco tempo atrás eu não entendia isso. Eu não conhecia essa minha forma de ser. Hoje eu entendo que eu posso ser assim sem me culpar. E já estava se tornando um hábito da crítica, da autocrítica. Porque é pior, né? Porque você fica o tempo todo se martirizando com aquilo. Quando você critica o outro, você critica, joga para o outro e deu. Você sai fora, mas quando a crítica é tua, é interna, é bem pior, porque ela vai ficar ali martelando o tempo todo.
Um outro item também é, às vezes, essas pessoas que ficam se comparando aos outros, né? A gente, às vezes, pode não perceber, mas também não deixa de ser um hábito. Porque faz muito mal para baixa autoestima, né? Dá uma baixa autoestima para quem faz. Porque a gente sempre vai encontrar alguém mais bonito, mais alto, mais magro, mais inteligente. Então, assim, não tem por que ficar se comparando. Cada um é como é. A gente tem que aceitar a nossa forma de ser, o que a gente é hoje. E nessa questão de ficar se comparando com o outro, a gente acaba querendo ser como o outro. Então, às vezes, a gente deixa de viver a nossa vida, deixa de viver as coisas que a gente tem, a nossa família, tudo que a gente é, em função da comparação com o outro e querendo viver a vida do outro. Mas a gente não sabe o que o outro passa, o que o outro vive. Então, é importante a gente fazer análise do que a gente é e o que a gente tem de nós mesmos, como pessoa a melhorar e a evoluir e valorizar aquilo que a gente tem e é, as nossas qualidades. Uma outra questão também é quando a gente resgata dores antigas e se vitimiza por qualquer coisa. Pode não parecer, mas faz muito mal também, porque a gente acaba convivendo, às vezes, com pessoas também assim, que se vitimizam por qualquer coisa. Né? Como é que está a vida? Como é que está reclamando? Às vezes as pessoas não dão valor. Tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma boa família. Dificuldades todos temos, mas aí a pessoa já se questiona. A pessoa fica falando, porque eu queria tal coisa, porque hoje eu estou assim. Mas às vezes não dá valor àquilo que a gente tem. Né? E se vitimizar, a pessoa eu acho que acaba barrando muito mais a nossa evolução, o nosso trabalho de construção, quando você fica sempre se colocando para baixo. Outro ponto também que eu acho que vem um pouquinho nessa proporção do que eu falei antes na questão do reclamar, que a gente reclama de tudo, acho que é a ingratidão. Que também a ingratidão, ela deprecia a nós mesmos. Né? Às vezes a gente deixa de agradecer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. A gente acaba sendo ingrato àquilo que a gente já construiu. E isso também se torna um hábito, um mau hábito na questão de que você acaba reclamando e não dando valor ao que tem. Né? A gente tem que prestar atenção, às vezes, na condição que a gente está hoje, agradecer muito mais. E no momento que você agradece, você abre muito mais portas do que no momento que você fica reclamando ou sendo ingrato e pensando que a vida tá difícil. Por experiência mesmo, eu digo assim, por problemas todos nós temos. E eu já passei por um período de problemas assim familiares, e onde você acaba vendo que você não tem saída. Às vezes você pensa, nossa, está tudo dando errado, está tudo ruim, está tudo péssimo. Aí você para e pensa, não, eu tenho que mudar o meu pensamento. E se eu entrar nesse círculo de pensamento, nessa energia, as coisas não vão se resolver. E às vezes assim, tá ruim, tá ruim, tá difícil, mas agradece. Agradece mesmo que estiver difícil, mesmo que tá ruim. Aí as coisas parecem que vão clareando, vão se abrindo, aos poucos vão se resolvendo, porque às vezes as coisas não dependem de nós. Às vezes você já chegou no teu limite de fazer o que tinha que ter feito, e você tem que entregar, a gente diz, entrega nas mãos de Deus. Seja grato àquilo que você já conseguiu até agora, que as coisas vão se resolvendo. Não é fácil, às vezes a gente não tem a fé, a esperança, a paciência de esperar, porque a gente quer as coisas muito no nosso tempo. Mas às vezes é tão importante pensar assim que tudo tem o seu tempo. Talvez não seja esse o momento, mas ali na frente vai ser. Mas agradecer, às vezes até agradecer por não ter acontecido como a gente queria. Porque às vezes não era para ser também. Então sempre o ato de agradecer, de ser grato pelas coisas que a gente tem, pelo que a gente é. E quando a gente fala em hábito, então a gente estava falando de hábitos que podem nos destruir, que nos fazem mal. Mas como que a gente vai fazer para transformar esses hábitos, abrir mão disso que a gente já está tão acostumado talvez a fazer no nosso dia a dia? A gente tem que ter disciplina. Primeiro ponto é analisar o que eu faço, como eu faço, o que eu estou fazendo que está repercutindo na minha vida, que está me fazendo mal, ou que está prejudicando a quem está comigo, a família, no trabalho. Então a gente tem que identificar o que a gente precisa modificar, né, precisa mudar, e com disciplina e empenho tentar mudar esses hábitos. Não é fácil, é aos poucos. Né? É um processo lento, a gente não faz da noite para o dia. Santo Antão dizia que as disciplinas do corpo repercutem nas disciplinas da alma.
Quando submetemos o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Então, às vezes, a gente não se dá conta de que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, são comportamentos do corpo. Somos nós que estamos agindo. Mas o quanto isso vai refletir no nosso corpo espiritual, né? O quanto isso a gente vai levar. Esses maus hábitos nos acompanham, vão nos acompanhar. A gente precisa dar um tempo para cuidar de nós mesmos, né? Um tempo para trabalhar e pensar pelo nosso bem. O que a gente precisa mudar e começar passo a passo, aos poucos, melhorando. A gente tem, o tempo todo a gente está fazendo escolhas, né? Então a gente precisa, nesse período de escolhas, realmente analisar o que eu quero para mim, o que é saudável, o que não é, a vida que eu estou tendo, o tanto que eu estou trabalhando, como que está sendo o meu tempo hoje no meu dia a dia, o que é saudável, o que não é. Quais os hábitos que eu estou cultivando hoje no meu dia a dia. Né? Eu levantei alguns pontos, mas a gente tem que fazer uma autoanálise. O que eu faço disso, ou quais são os outros maus hábitos que eu tenho no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, comigo mesmo, que eu preciso modificar. E a gente precisa optar por coisas mais saudáveis, né? Aos pouquinhos, transformando então esses velhos hábitos ruins em novos que nos façam bem. A gente precisa também pensar assim que quem não quer chegar no final do dia e ter satisfação daquilo que fez, ou poder, né, na sua oração agradecer por tudo aquilo que fez de bom, por uma melhora, por uma conquista. Então é dia a dia, analisar dia a dia e no final do dia ter essa sensação de poder deitar com a cabeça tranquila no travesseiro e pensar que eu fiz o meu melhor, que eu tentei ser o meu melhor. A gente precisa sair desse círculo vicioso, às vezes, que a gente entra, desses hábitos, dos maus pensamentos, das fofocas, das mesquinharias. A gente não se dá conta, às vezes, do nosso círculo e que a gente acaba entrando sem se dar conta e precisa também prestar atenção. Então, a gente precisa analisar muito. É uma coisa que eu, talvez pelo meu lado muito crítico, autocrítico, eu faço muito e eu tento passar isso para as pessoas, assim, dizer o quanto é importante a gente se analisar. Sem cobrar muito de si, mas analisar aquilo mesmo que está fazendo. E essa autoanálise também vai se tornar um hábito, porque daqui a pouco você vai chegar no final do dia já automaticamente fazendo uma autoanálise daquilo que você fez durante o dia. Ah, isso aqui eu fiz e não foi legal, preciso mudar. Ah, isso aqui eu fiz bem feito, isso aqui foi uma forma que eu agi, que eu gostei, que eu acho que eu fui bem nisso. Então, fazer essas pontuações no teu dia a dia e aos pouquinhos ir trabalhando e melhorando. É uma forma de a gente conseguir, um passinho de cada vez. Só que, claro, às vezes é difícil a gente entrar em contato, principalmente com aquilo que nos machuca, aquilo que a gente não gosta muito, aquilo que a gente não sabe que não fez bem, mas é principalmente aquilo que nos incomoda que realmente precisa ser mudado. Às vezes a gente olha no outro e a outra pessoa tem um comportamento que nos desagrada, ou que nos faz mal. Ah, eu não concordo, ou mexe, bate com alguma coisa tua. Talvez aí seja um ponto que a gente precisa prestar atenção. O que o comportamento, a atitude do outro me causa? Será que eu tomo uma atitude assim também? Será que eu também estou agindo dessa forma? Então, o tempo todo a gente passa por análise. O tempo todo a gente passa pela autoanálise, de poder se perceber daquilo que está fazendo. Hoje a gente está aqui numa casa espírita, a gente está buscando a nossa evolução, o nosso conhecimento. A gente já está um passo à frente nisso, porque a gente já está tentando melhorar. Todo mundo está buscando melhorar. A gente às vezes fala, a gente procura ajuda ou por amor ou pela dor, né? A maioria é pela dor, infelizmente. Às vezes quando tudo está muito difícil, está muito ruim, que a gente vai procurar ajuda. Bom seria se fosse por amor, né? Mas a gente prestar atenção que a gente já está numa casa espírita. Só que a casa espírita ela é uma porta. Ela é um local que vai nos auxiliar, mas tem que partir de nós. Nós precisamos fazer o trabalho diário. Isso aqui é um reforço. A gente vem aqui, a gente ouve as palestras, vai para o passe, tem às vezes a conversa fraterna. Então, são caminhos que a gente está buscando para melhorar. Mas quem faz o trabalho mesmo somos nós mesmos, cada um no seu dia a dia. Ninguém vai fazer o nosso dever de casa, né? A gente tem que fazer ele para poder evoluir.
Então, assim, eu acho que a mensagem que eu deixo para vocês é que a gente possa realmente fazer essa análise, se conhecer, identificar os nossos hábitos, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa deixar de lado, realmente excluir da nossa vida, para a gente ser melhor. Tá? Então, eu acho que seria essa a minha mensagem. Talvez, como eu falei, alguns pontos a mais poderiam ser falados, mas eu acho que é importante cada um se analisar, o que cada um tem a melhorar e a se conhecer. Tá? Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Obrigada. Obrigado, Flávia. Vamos analisar nossos hábitos, então. Para encerrar, então, eu pediria que a Flávia fizesse a nossa oração final e logo após nós teremos a fluidoterapia. Vamos serenar nosso pensamento, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, de todo o aprendizado, de todo o conhecimento, que a gente possa mudar os nossos hábitos, aquilo que a gente precisa melhorar, com calma, com serenidade, com o auxílio dos nossos espíritos amigos, familiares, nosso anjo da guarda. Sem fraquejar. Momentos difíceis vão surgir, mas que a gente possa ter coragem, fé e ânimo para continuar. Que a gente possa agradecer sempre e continuar no nosso caminho. Que assim seja.